alunos da segunda série, sejam muito bem-vindos à nossa aula. Na aula de hoje nós vamos dar destaque para a construção da questão agrária no Brasil. Nós vimos anteriormente os processos iniciais, nós vimos como que se caracteriza as principais disputas, os principais conflitos no campo e vimos um pouco sobre a presença das populações tradicionais no território brasileiro. Na aula de hoje nós vamos ver um pouco sobre a evolução do processo de concentração fundiária no território do Brasil. Como que as leis que foram criadas, elas acabaram por beneficiar esse processo de concentração de terras nas mãos das grandes elites econômicas. E como que as leis atuais, elas estão visando diminuir um pouco esse impacto, fortalecendo a propriedade dos pequenos agricultores e o acesso dos pequenos agricultores às terras. Eu espero que vocês gostem do conteúdo. Qualquer dúvida estarei à disposição. E vamos a mais uma aula, então, da disciplina de Geografia. Gente, bom dia. Nós vamos dar continuidade ao estudo do espaço agrário brasileiro, partindo daquela temática que nós vimos anteriormente, sobre como que funciona, sobre como que o espaço agrário brasileiro ele vai se classificar, ele vai se dividir, né? Nós chegamos a ver nas aulas anteriores algumas características envolvendo a questão agrária brasileira. Nós chegamos a ver que o estudo do espaço agrário brasileiro, ele tem que ser levado em consideração o seu processo histórico, né? Que ao longo do tempo, o jeito como o governo, como os governantes daqui do território brasileiro, do Brasil, né, seja da época da colônia ou da época do Império ou até mesmo agora na República, eles observavam de maneiras diferentes a questão do campo, a questão agrária brasileira. Porque até então, até a década de 60, o Brasil era um país extremamente agrícola, né? Toda a fonte de renda do Brasil vinha do campo, né? E isso, vamos dizer, que beneficiava a influência e o aumento do prestígio de alguns grupos ligados à grande produção, né? O pessoal do latifúndio, os latifundiários. E aí nós vamos observar que como que nós vamos classificar, então, o modelo agrário agrícola brasileiro. Ele vai ser classificado na alta concentração de terra. E uma vez que você tenha muitas terras sob o seu controle, você vai ter um acúmulo de riqueza e de poder. Esse poder, obviamente, ele vai ser prejudicial para os pequenos produtores, para a agricultura familiar, para aquelas pessoas que querem um pedaço de terra apenas para a sua própria subsistência, né? E aí vão surgir inúmeras temáticas, como a reforma agrária, que aparece aqui na imagem para vocês, né? E muitas dessas temáticas vão acabar gerando discussões e debates um tanto quanto violentos, né? E aí vão surgir os inúmeros conflitos presentes no campo, ainda nos dias de hoje, né? Como, por exemplo, surgimento de movimentos e de manifestações populares, como no caso a questão aqui dos sem terra, né? Aqui embaixo nós vamos observar, e nós vimos na aula anterior também, o percentual envolvendo a distribuição de terra no Brasil, né? Nós vamos observar que a agricultura familiar, embora ela tenha num percentual maior de número de estabelecimentos, a terra para esses estabelecimentos ela é considerada pouca, ela é considerada escassa, enquanto que os chamados latifundiários, os grandes donos de terra, eles vão concentrar a maioria esmagadora do percentual de terra, do total da área agricultável, né, para essas propriedades. Isso daí vai mostrar por si só como que a questão da distribuição de terra no Brasil ela é extremamente desigual, ok? Nós vimos também, nas aulas anteriores, um pouco sobre as comunidades tradicionais. E o que seriam essas comunidades tradicionais, né? Nós vimos um pouco do que se tratavam essas comunidades tradicionais. E o que são essas comunidades tradicionais? São populações que utilizam os recursos naturais de forma sustentável e que transmitem pela tradição oral, principalmente os conhecimentos e práticas por eles criados. Nós vamos ter aqui no Brasil inúmeras comunidades tradicionais consideradas povos tradicionais também, né? Nós vamos ter os caiçaras, nós vamos ter os extrativistas. Aqui na nossa região, na região amazônica, nós vamos ter os povos indígenas, nós vamos ter os ribeirinhos, nós vamos ter os pescadores, os quilombolas, né, os caboclos aqui da Amazônia. Essas pessoas elas vão ser consideradas povos tradicionais, porque elas não vão utilizar, vamos dizer assim, de forma predatória
os recursos da natureza, até porque eles dependem deles. Por exemplo, os povos indígenas, eles dependem da natureza para caçar, para pescar, para plantar alguns gêneros agrícolas, né? Os trabalhadores, os ribeirinhos, por exemplo, os caboclos ribeirinhos, eles dependem da natureza, eles dependem da floresta para tirar o seu sustento, o seu alimento, peixe, né? Da terra para coletar alguns produtos, para fazer o plantio dos seus roçados, entre outras coisas. Ou seja, não é benéfico para eles utilizar de forma predatória a natureza, sendo que isso pode fazer falta para eles mais adiante. Essas são algumas das características importantes dessas populações tradicionais, que nessa questão agrária, nessa questão agrícola, elas são deixadas em segundo plano. E o avanço, vamos dizer assim, das práticas agrícolas em áreas que são de comunidades tradicionais é extremamente perigoso e nocivo para a sobrevivência dessas comunidades, ok? Vamos observar aqui um pouco mais adiante, então, para vermos aqui alguns dos problemas ambientais agrários. Agora nós estamos entrando na nossa temática de hoje, voltada para os problemas ambientais agrários aqui no território brasileiro, né? Quando nós falamos em relação à agricultura no Brasil, nós podemos dizer que nós temos 4 grandes problemas envolvendo a agricultura e o meio ambiente. Desses 4 grandes problemas, nós temos a poluição hídrica, nós temos a degradação e a contaminação do solo, nós temos o desmatamento e nós temos as queimadas, né? Como que podemos identificar cada um desses problemas? A poluição hídrica, como vocês já devem saber, é a contaminação dos mananciais, rios e lagos da água subterrânea e da água subterrânea, dos lençóis freáticos e dos aquíferos. Todo recurso hídrico que existe, quando ele é prejudicado, as consequências são desastrosas. E aqui no Brasil, nós somos um país com alta quantidade de recursos hídricos, né? E uma vez que nós não temos o cuidado de preservar esses recursos, as consequências podem ser muito sérias a longo prazo, né? O outro problema que é a degradação e a contaminação do solo, quando resíduos sólidos e líquidos decorrentes da ocupação do solo por atividades extrativas ou agropecuárias acabam por contaminar o solo presente, acabam por empobrecer, pode acarretar problemas como, por exemplo, a presença de a laterização do solo, pode acontecer a questão da salinização, que são 2 mecanismos que acabam por enfraquecer e por tornar o solo pobre e inútil para a utilização de práticas agrícolas ou pecuárias, ou até mesmo prejudicar com os resíduos que são despejados no solo, com a infiltração, esses resíduos podem ir para os lençóis freáticos e tornar as águas de lá também contaminadas e inúteis para o uso, né, para o consumo. E aqui embaixo nós vamos ter 2 dos problemas importantes relacionados à questão ambiental em si, ao meio ambiente e à agricultura, né? Principalmente aqui para a nossa região amazônica. Nós vamos ter o desmatamento e as queimadas, né? Ambas coisas associadas no processo de formação de novas áreas agrícolas ou de áreas agropecuárias, né? O desmatamento é para ampliação, né? Quando os donos de grandes áreas de latifúndios, eles querem expandir e acabam expandindo para áreas de floresta. Eles acabam praticando isso para aumentar essas áreas de lavoura ou pastagens. E utilizam das queimadas para fazer a limpeza dessas áreas, para tirar qualquer empecilho que possa impedir o processo de preparação do solo, né? As queimadas elas vão contribuir para a poluição atmosférica, com liberação de gases, piora do efeito estufa, né? E acabar mudando drasticamente a dinâmica de temperatura daquela região, né? O desmatamento pode causar uma série de fatores, como, por exemplo, a implicação de erosão no solo. Quando esse desmatamento acontece próximo das áreas de rio, nós podemos ter a questão do assoreamento, nós podemos ter enchentes quando é próximo de propriedades agrícolas ou de propriedades rurais, né? Nós vamos ter várias degradações relacionadas a esses 2 elementos. E são muito comuns, principalmente em áreas aqui próximas à floresta amazônica, ok? Vamos avançando aqui um pouquinho mais, para nós observarmos mais algumas temáticas e agora entrando no histórico, como eu falei para vocês, em relação a como que se dava o processo de concentração de terras desde o período colonial, né? Vocês devem se lembrar
das aulas de história sobre a questão de como que se deu o processo de formação do território brasileiro, né? O Brasil até então, a colônia portuguesa, aqui que era o Brasil, Portugal não tinha condições financeiras de lidar para manter e desenvolver a colônia. Uma das medidas que ele acabou adotando foi a transformação da área colonial brasileira em 15 faixas, 14 faixas de terra e entregar a pessoas que tivessem condições de fazer a área se desenvolver e depois apenas pagar o devido tributo à coroa portuguesa, né, que eram os donatários. Nós estamos falando aqui, gente, da questão das capitanias hereditárias. Essa foi a primeira etapa de organização espacial e política do território brasileiro. E, obviamente, se deu na questão da concentração de terra para aquelas pessoas que tinham mais condições, né? E aqui nós estamos observando como que se deu essa primeira organização espacial e política do território brasileiro e como que o território brasileiro hoje ele é organizado, né? Nós temos aí a divisão do Brasil nos seus 26 estados no Distrito Federal, né? Temos aí, óbvio, estruturas completamente diferentes, porém a temática ainda vai ser a mesma, a dinâmica dessa estruturação, principalmente na questão agrária, vai ser a mesma, né? Voltada para a concentração. E aí nós vamos observando como que acontece, né, a questão do processo, né, vamos dizer assim, da estruturação da legislação envolvendo as terras brasileiras, né? Enquanto o Brasil foi colônia de Portugal, nós podemos dizer que as terras elas não tinham, a propriedade privada não era muito favorecida, né, pelo território, pela coroa portuguesa. O que acontecia era apenas que a pessoa que tinha acesso às terras, ela não era dona essencialmente delas. Ela era concedida pela coroa portuguesa para que essa pessoa pudesse desenvolver as atividades econômicas nela. Mas tudo que ele produzisse, ele tinha que prestar contas à coroa, né? A primeira grande mudança legislativa em relação às terras no Brasil, nós vamos ter a partir de 1850, já quando o Brasil se tornava independente de Portugal, né? O Brasil se torna independente em 1822, mas a legislação de terras ainda valia muito dos tempos coloniais, ou seja, não havia a possibilidade de grandes espaços latifundiários, né? E aí o que acontece? As elites que tinham o controle da produção agrícola na época, elas começaram a fazer pressão diante do novo governo, diante do império, do governo imperial, para que houvesse uma regularização do acesso a essa terra, já que ainda assim todo o território brasileiro estava sob o comando do império. Não havia a possibilidade de propriedade privada ainda, né? E essa pressão dos latifundiários, a influência política, já que muitos deles eram propriamente os políticos, eram pessoas públicas daquela época, fizeram com que se elaborasse a primeira legislação voltada para a questão das terras no Brasil, que seria a Lei de Terras. A Lei de Terras ela surge então em 1850 e é a primeira grande legislação voltada para a política fundiária do Brasil. Só que assim, essa Lei de Terras ela foi pautada basicamente nos interesses dos latifundiários, dos grandes proprietários de terra, que basicamente ela se resume nisso, que o acesso legal à terra só seria possível a quem tivesse recursos para comprá-la. Antigamente, o acesso à terra era possível a quem tinha condições de desenvolvê-la, mas a terra não era dele. Com a lei de terras, quem tinha condições de comprar poderia ter o acesso, e poderia ter um acesso legalizado, né? Quanto mais recursos você tivesse, maiores condições, maiores pedaços de terra, vamos dizer assim, você poderia comprar e ficar para si. Ou seja, esse foi um dos grandes pontapés iniciais para o processo de concentração fundiária no Brasil, né? Obviamente que essa lei ela prejudicou aqueles pequenos agricultores, né? Aqueles pequenos trabalhadores rurais, camponeses, poceiros, imigrantes, ex-escravizados que queriam ter um acesso a uma terra para produzir e para sobreviver. Porém, de acordo com a lei de terras, não era possível isso, porque eles não teriam recursos para comprar essa lei, né? Ou seja, somente as pessoas ricas tinham acesso e isso, obviamente, favoreceu e muito as oligarquias rurais, né? Esse foi o início desse processo de concentração, que nós vamos ver
que o que restou então para os pequenos trabalhadores? Restou apenas eles trabalharem como mão de obra e explorados, drasticamente explorados pelos grandes proprietários, né? O Brasil, como eu falei para vocês, até o início da década de 60, o Brasil, né, no século 20, o Brasil ele era um país extremamente agrícola. A produção brasileira, a produção de café, a produção de cana-de-açúcar, a produção de soja, era o que modernizava, era o que mantinha a economia brasileira, levava a economia brasileira adiante, né? Aqui, por exemplo, na Amazônia, a produção de borracha era o que mantinha a economia brasileira viva, funcionando, né? A partir da década de 60 acontece o início, né, o auge, vamos dizer assim, do processo de industrialização do Brasil, né? E com essa industrialização, ela não vai ficar reservada apenas à cidade. A industrialização ela vai ser levada também para o campo. E o que acontece então com esse pessoal que trabalhava nessas grandes áreas de latifúndios dos proprietários? Essas pessoas elas vão ficar relegadas a condições quase análogas à escravidão. Porque isso quando elas tinham chance de trabalhar, né? Quando elas não tinham chance de trabalhar, elas ficavam basicamente a esmo, não sabiam o que fazer e como iriam sobreviver, né? E essa é a realidade de muitos até o dia de hoje, ok? Vamos avançando aqui um pouquinho mais, para nós já entrarmos na questão envolvendo outras legislações em torno da questão fundiária no Brasil, né? Principalmente agora no período republicano, né? Nós vamos ver aí que a grande reforma, vamos dizer, primeira grande legislação do período republicano relacionada à questão agrária, à questão fundiária, vai ser o Estatuto da Terra, né? E o que seria isso? O Estatuto da Terra vai ser um projeto de lei que vai ser aprovado no período do regime militar, né? Em 1964. Só que antes disso, havia muitos conflitos no campo, por conta dessa herança que foi trazida do período imperial, aonde os grandes proprietários tinham acesso e dificultavam cada vez mais o acesso dos pequenos produtores, das pessoas camponesas, a terem um pedaço de terra, né? O que acontece então com essa questão do início da República? Vai ser marcada por vários conflitos. Nós vamos ter o surgimento, por exemplo, das ligas camponesas, né? Ligas camponesas que vão atuar principalmente no interior do Nordeste, no interior ali do Centro-Oeste, com a ideia de estimular e pressionar os governos para a realização de uma reforma agrária, né? O que seria, então, essa reforma agrária? A reforma agrária seria basicamente a necessidade de você pegar terras, né, ou desapropriar terras que não estavam sendo utilizadas pelos seus donos e dividir essa terra de forma igual para pequenos agricultores, para assim estimular então a agricultura de subsistência. Obviamente que numa sociedade que estava tão estratificada como era a brasileira, isso se tornaria impossível e não seria fácil convencer as elites agrícolas a desempenhar esse papel, né? E aí, com o Estatuto da Terra que vai surgir em 64, nós vamos ter, então, uma das primeiras ideias para solucionar esse problema, né? Uma das primeiras ideias para solucionar esse problema, que vai ser o surgimento do módulo rural. O que seria, então, esse módulo rural? O módulo rural é uma área ocupada por uma família constituída de 4 pessoas adultas, que lhe proporcione uma vida digna, né? Isso daí já seria a primeira sinalização para tentar solucionar essa questão do conflito agrário e da questão da concentração desigual de terras, né? Essa foi a primeira tentativa em 1964. A Constituição que nós estamos hoje vivendo, a Constituição vigente para nós hoje, que é a de 1988, ela vai ser mais abrangente nesse sentido de equilibrar a questão da concentração fundiária, né? Porque ela vai garantir, a Constituição hoje, ela garante a desapropriação de terras improdutivas para o interesse social. O que seria uma terra improdutiva? Seria uma terra que estava ali parada. O grande proprietário tem ali um pedaço de terra, mas ele não utiliza. Ele não utiliza nem para agricultura e não utiliza nem para pecuária. Fica ali parado especulando,
né, onde ele visa ganhar dinheiro a longo prazo com aquela terra. O governo pode, no direito dele, de desapropriar essa terra, garantindo uma pequena indenização a ele, e fazer com que essa terra possa ser dividida para os pequenos trabalhadores, né, para aquelas pessoas que não têm um pedaço de terra, e fazer com que assim essa terra que antes era improdutiva se torne produtiva novamente, certo? Vamos avançando aqui um pouco mais para a gente ver então como que se deu essas classificações, essa divisão, vamos dizer assim, em relação às propriedades. Nós vamos ter aí essa divisão pautada na questão do Estatuto da Terra, ok? Para finalizar aqui o nosso conteúdo, nós vamos ver aqui como que se dava essa classificação em base da dimensão. O Estatuto da Terra ele vai garantir, basicamente, ele vai garantir divisões de terras de acordo com os módulos rurais, né? Pelo Estatuto da Terra e pela Lei 8629 de 93, que é a última grande legislação, vamos dizer assim, que vai estruturar um pouco mais a política fundiária brasileira, por essa Lei 8629, nós vamos ter essa classificação de imóveis rurais, né, que vão se dividir em 4, vamos dizer assim, que vai ser o minifúndio, a pequena propriedade, a média propriedade e a grande propriedade, que vai ser considerada latifúndio, né? Como que seria o minifúndio? O minifúndio seria um imóvel rural menor que o módulo fiscal estipulado para o respectivo município, ou seja, a classificação, a divisão do módulo fiscal, ela iria variar de acordo com o município, com a legislação municipal e com a legislação estadual. E aí nós vamos ter as outras subdivisões já com números determinados, como por exemplo, entre 1 e 4 módulos fiscais nós podemos considerar como pequena propriedade. Entre 4 e 15 módulos fiscais nós podemos considerar como grande propriedade, como média propriedade, na verdade. E acima disso, nós temos aí a grande propriedade ou latifúndio, né? Aqui nós vamos ver um pouco agora como que o Estatuto da Terra ele vai classificar os imóveis rurais, né? De acordo com o Estatuto da Terra, nós vamos ter 3 classificações gerais, que seriam o minifúndio, a empresa rural e o latifúndio. Como que seria, então, um minifúndio? Um minifúndio segue o mesmo critério da Lei 8629, né, que é uma propriedade de tamanho inferior ao módulo, né? Enquanto que uma empresa rural, ela teria o tamanho da propriedade seria até 600 vezes maior que o módulo definido para o município, explorada econômica e racionalmente. E um latifúndio seria uma propriedade com tamanho maior que 600 vezes o módulo definido, independentemente da sua forma de produção, de utilização, ok? Essas estruturações, elas vamos dizer que aos poucos puderam possibilitar o acesso de pequenos produtores à questão da terra, porém ainda é uma realidade não tão acessível, não tão comum, vamos dizer assim, né? E aí, para finalizar, a gente vai ver aqui em questão a função social da terra. O que seria a função social da terra? Esse artigo, é um artigo da Constituição brasileira, da nossa Constituição de 1988, né? O caput, né, a parte principal da função social trata o seguinte: a função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: aproveitamento racional e adequado, utilização adequada de recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, observância das disposições que regulamentam as relações de trabalho, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores, né? Se a gente for observar, então, e fazer uma reflexão sobre esse artigo, sobre essa lei, né, nós vamos observar que é uma realidade completamente diferente, né? A função social da terra, como que a terra ela poderia ser desenvolvida de acordo com a lei e como ela é desenvolvida na realidade. Por exemplo, ele fala aqui o aproveitamento racional e adequado, né? São poucas as áreas que fazem esse aproveitamento nestas condições, né? A utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Se caso isso acontecesse, não teríamos tantos problemas
envolvendo as questões ambientais. Mas o que mais nós vemos é áreas de grandes plantações utilizando de material inadequado para fazer suas produções, explorando, desmatando clandestinamente áreas ali de preservação, entre outras coisas. Observância das relações, das disposições que regulam as relações de trabalho. Se isso fosse fato mesmo, acontecesse, não teríamos casos de trabalho análogo à escravidão. O que seria isso? A pessoa ela não é de fato uma escrava, ela não tem. A escravidão é proibida no Brasil, é crime. Porém, as condições de trabalho que ela se encontra fazem muito lembrar a escravidão. Por exemplo, jornada excessiva de horas, ou quando ela tem que morar ali na região, na área, na propriedade. As condições de higiene, as condições de alimentação, as condições de moradia, né, são muito precárias, quando existem, né? Em muitos casos, às vezes, são inexistentes. Isso tudo é caracterizado, quando acontece, quando surgem esses casos, é caracterizado como trabalho análogo à escravidão, e é um crime muito grave, né? Mas, infelizmente, é muito comum acontecer em algumas propriedades rurais no Brasil. E a última aqui, o último dispositivo, fala da exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Nesse caso aqui, nem sempre os trabalhadores têm o seu bem-estar assegurado. Vamos dizer, existem, não é que isso seja comum em todas as propriedades rurais, mas existem algumas que, infelizmente, acabam por deixar a desejar essa questão do bem-estar e da tranquilidade dos seus trabalhadores, ok? Gente, em relação a essas questões agrárias, vamos dizer que basicamente é isso, ok? O conteúdo que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido. Existem muitas temáticas, muitas discussões em torno da questão agrária no Brasil. É um assunto que ainda vai ser muito debatido, vai ser muito discutido externamente, ok? Mas basicamente esse foi um resumo da legislação e dos processos que mostram como que se dá a concentração de terras aqui no nosso território, ok? No mais é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida em relação à atividade, em relação ao conteúdo, vocês podem me chamar, que eu vou estar à disposição. Qualquer dúvida em relação ao trabalho, porque basicamente boa parte do trabalho está nesses vídeos que eu passei para vocês, vocês também podem me chamar, ok? No mais é isso, um forte abraço a todos, espero que todos estejam bem e até a nossa próxima aula.